E para quem chegou aí, boa noite para todos. Hoje a nossa agenda, o Carlos vai fazer os 10 minutos, quer dizer, na verdade vai fazer a prece, que é o esquema, né? Faz a prece e já faz os 10 minutos, que pode ser 10, pode ser 15, pode ser 7, não importa muito aí. E depois a gente vai seguir com o nosso material. A gente saiu da lei de adoração, né, do amor a Deus, a lei de adoração e a lei de trabalho, e hoje nós vamos entrar no amor ao próximo. Então, na verdade, é invertido. A gente faz o amor a Deus, faz as leis do livro, Espírito e vai para o Evangelho. Faz o amor ao próximo, livro dos Espíritos e Evangelho. Faz o amor a si mesmo, livro dos Espíritos e Evangelho, que a gente já cai no amor a si mesmo, já cai no capítulo 12, que é amor a si mesmo, que é o autoconhecimento, e segue depois com o nosso material que nós temos que tratar. Então, a gente começa com hoje amor ao próximo e a lei de sociedade, lei de progresso e tal. Então, lei de sociedade, vamos ver se a gente faz ela hoje, tá? Porque quando a gente entrar na outra lei, vai ter um ponto que vai falar de civilização, aí a Grace tem um material para apresentar, ela tem que se preparar aí para a semana que vem ou a outra, dependendo de como a gente andar hoje aqui, tá? Bom, então nós vamos começar. Vamos pedir ao Carlos, então, por favor, para fazer a prece, e você já segue com o seu assunto, tá, Carlos? Tá joia. Vou fechar meu vídeo aqui, vou deixar você aí, só para fechar as coisas aqui. Tá joia. Então, uma boa noite a todos os presentes. Vou pedir para que vocês cerrem os olhos, acalmem os corações, elevem os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, nosso Pai. Pai esse de infinita bondade, de infinito amor. Aproveitarmos esse momento para agradecermos essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesse curso, ampliando os nossos conhecimentos, as nossas informações sobre a doutrina. Agradecemos a Jesus pelo Evangelho, pelos exemplos. Agradecemos também aos benfeitores que prepararam cada um dos nossos lares, um ambiente tranquilo, sereno, para que possamos aproveitar cada um o melhor possível desse curso, dos ensinamentos, das informações que aqui viemos buscar. Pedir que a espiritualidade amiga intua sobre cada um de nós, para que, amparados pela luz de Jesus, que possamos aumentar o nosso entendimento e nosso discernimento sobre o seu Evangelho, sobre os seus ensinamentos, e que possamos transformar esses ensinamentos em melhora íntima, em reforma íntima, em mudanças de comportamentos, mudanças de hábitos, buscando cada vez mais a senda do progresso, a senda do bem, amparados pela espiritualidade, iluminados por Jesus e abençoados por nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou compartilhar a tela agora, gente. Aí eu só vou pedir que a hora que aparecer para vocês a minha tela, só me avisa aqui alguém, por favor, para eu poder começar a fala já a partir dos slides. Tá ótimo. Me ouvem bem, né? Sim. Então tá jóia. Bom, meus irmãos, meus queridos, eu preparei um material, fiz algumas pesquisas, né? E trouxe um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas reflexões, para as nossas conversas, para os nossos debates, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Trabalhadores da Última Hora, e que é sobre a parábola da vinha. Acredito eu que todos os irmãos aqui em algum momento já devem ter ouvido, né, sobre essa parábola, e fala um pouquinho, né, para nós, justamente, que em algum momento todos nós seremos chamados, né? Não importa muito a hora, o que importa é que vai acontecer o chamamento, vai acontecer esse despertar,
mas eu trouxe alguns materiais para que a gente faça algumas reflexões sobre, principalmente, qual é a preparação que nós temos que ter quando esse momento chegar, quando esse momento acontecer nas nossas vidas. Então, eu trouxe como primeiro slide o início da parábola, né, que Jesus passa para nós, que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, e enviou a vinha. A parábola é um pouco maior do que eu estou trazendo aqui, mas, como sempre, né, é muito amplo para discussões e para esse tempo que nós temos aqui, né? Então, a minha ideia é apenas trazer aqui algumas colocações de provocação mesmo, para cada um aqui pensar um pouquinho sobre isso, mas a parábola ela continua dizendo que por vários momentos do dia, essa pessoa vai até a praça, né, recrutar esses trabalhadores. Então, alguns no começo do dia, alguns no meio do dia, alguns no período da tarde, alguns no final quase do dia, e vai acontecendo esse recrutamento. O interessante é que quando chega no final do dia de trabalho, é pedido para que a pessoa responsável, né, por fazer os pagamentos, chamem os trabalhadores e façam o acerto. Então, à tarde tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios de chamar os obreiros que lá trabalharam e que fizesse o pagamento, começando pelo último e indo até o primeiro. E fez o pagamento devido, o pagamento combinado, né, por ele quando recrutou todos os trabalhadores. Aí ainda continua na parábola, ainda tem mais um pedaço dela que eu não coloco aqui, mas assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso mais para frente eu vou trazer algumas coisinhas para nós refletirmos sobre. Mas o interessante dessa imagem que eu trouxe aqui para nós podermos discutir um pouquinho é justamente esse é o entendimento. Eu até ia arrumar isso aqui e esqueci, mas agora na minha fala eu vou colocar de outra forma. Não é o entendimento humano, porque inclusive pelo próprio conhecimento que o Roel e a Grace nos trazem, né, dentro desse curso, aqui seria o entendimento do quase humano, que na cabeça nossa, quem trabalha mais tem que receber mais. Quem trabalha mais, que eu digo em tempo, quem trabalha mais tempo tem que receber mais, quem trabalha menos tempo tem que receber menos. Isso na nossa cabeça, de quase humano. Mas não é assim, né, que esse pai vê e entende esse pagamento. Então, o combinado foi uma moeda para todos que foram trabalhar, independentemente do tempo. E é importante frisar essa palavra tempo, porque em alguns slides para frente eu vou trazer algumas colocações justamente sobre a parte do tempo, tá? Então, a instrução dos espíritos, em relação aos últimos serão os primeiros, né? O trabalhador da última hora, ele tem o direito ao salário. Todos eles, todos que foram trabalhar, inclusive o que foi trabalhar apenas na hora final. Mas é preciso que esse trabalhador tenha a vontade de trabalhar e que esteja à disposição do Senhor quando ele for chamar, né? E que esse atraso, inclusive isso tem no capítulo do Livro dos Espíritos, que não seja por motivo de preguiça ou de má vontade, e sim que realmente ele estava ali no local, preparado, com boa vontade para trabalhar, mas não tinha aparecido a oportunidade. Então, a essa pessoa, quando ela for chamada e ela estiver com disposição para o trabalho, ela vai ter o direito ao salário, da mesma forma. E o mais importante, que na última aula o Ruela citou uma situação que, por que esse pagamento é igual para todo mundo? Porque a moeda em questão aqui,
não é a moeda dinheiro, a moeda prata, ouro, a moeda é o amor divino. Né? Então, todos nós temos direito ao mesmo pagamento, independentemente de que momento nós fomos chamados para poder fazer esse trabalho, né, na vinha ou na seara de Jesus. Dentro dessa instrução dos espíritos, né, então tem um recado lá aos espíritos, que diz assim, né? Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Então, aqui está sendo afirmado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que todos nós somos qualificados para ser o trabalhador da vinha. Só que vocês vão ver que nós também temos que fazer a nossa parte de preparação para isso. Todos vós viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação das quais carregas os grilhões. Mas desde quantos séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querendo entrar? Então vocês vão perceber aqui que pode ser que nós já até fomos chamados para esse despertar. Mas como nós não estávamos preparados, nós não tivemos a capacidade de nos instruirmos e procurarmos desenvolver essa nossa consciência, nós talvez em algumas reencarnações passadas até tivemos a oportunidade de ser chamado, mas não tivemos a preparação adequada para entender esse chamado. E passou. E de repente estamos nós aqui nessa encarnação reunidas aqui nesse curso hoje, né? Se todos nós estamos aqui é porque de alguma forma, em algum momento nós tivemos um chamamento e nós tivemos a disposição e a vontade de pelo menos iniciar esse processo. Então, chegou o nosso momento, né? O chamamento foi feito, nós entendemos o pouco de consciência que nós temos nos permitiu entender. E o mais importante é estarmos disponíveis para esse trabalho, disponíveis para Deus, para Jesus. Aí eu fui fazer umas pesquisas bem rápidas, né, porque o tempo também não permite que eu alongue demais. E no livro Nosso Lar, ou quem assistiu ao filme, vê que existe lá o bônus hora, né? E uma coisa bem interessante, que é isso que vai dar o mérito, né, para o espírito que está lá, o interessante é que não é a quantidade que é o mais importante, mas a qualidade da hora que você vai colocar à disposição de Deus. Porque às vezes você pode colocar muita carga horária, mas não saber trabalhar essa carga horária, esse tempo relógio, né, que eu estou me referindo. E você não se disponibiliza para muita coisa, mas você não tem aquela qualidade dentro desse tempo disponível para a ação. E às vezes você, com um tempo menor, você consegue ofertar uma qualidade melhor de trabalho. Então, no livro Nosso Lar, de André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier, lá ele nos traz esse bônus hora. Porém, o valor do bônus hora está relacionado à qualidade do serviço prestado e não à quantidade da hora disponibilizada ao serviço. E também o que é possível ser realizado de acordo com os recursos disponíveis do contexto atual. Então, tudo isso tem um certo peso, né? Depende também dos recursos que nós temos hoje e do contexto atual em que vivemos para que a gente possa colocar essa qualidade de tempo dedicado na seara de Jesus, na seara de Deus, mas com os recursos que nós temos em mãos. Evidentemente que nos tempos atuais temos até mais recursos do que os irmãos que já passaram por aqui em tempos mais remotos. Mas, mesmo com essas ferramentas que nós temos hoje, né, qual será a qualidade do nosso serviço? Como que será que nós nos colocamos à disposição desse trabalho, desse chamamento, desse despertar que, em algum momento dessa encarnação, nós tivemos, né, a capacidade de entendimento. Aí eu, continuando nessas minhas pesquisas, eu busquei em 2 livros de Emmanuel, um, O Caminho, Verdade e Vida, e o outro, O Livro da Esperança, algumas coisas que Emmanuel fala sobre o tempo.
Então, ele fala o tempo como uma ferramenta disponível a todos e depende exclusivamente do trabalhador. Então, ou seja, depende de nós. Todos nós seremos chamados, todos. Todos nós, em algum momento, ou até em mais de um momento, seremos chamados. E todos nós temos as ferramentas necessárias para colocar o trabalho, né, em disposição. Mas vocês vão notar que nós precisamos ter um pouquinho mais de preparação. Mas ainda dentro dessa situação do tempo, para nós podermos entender, né, o que vem a ser esse tempo, no capítulo 67 do Livro da Esperança, de Emmanuel, ele diz assim: hoje é o tema fundamental das proposições do tempo, onde ontem é retaguarda, amanhã o porvir. E o hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas das vidas e executar a correção à frente. Então, nós estamos tendo a oportunidade, nessa vivência, nessa vida, nessa encarnação, de ajustarmos contas, corrigir falhas, vencer vícios, mas tudo isso depende de nós, né? Depende exclusivamente do trabalhador, de cada um de nós, do quanto nós estamos com vontade, com disposição, com disciplina e com dedicação a realmente nos instruirmos, ganharmos conhecimento e colocarmos isso em prática, vivenciarmos isso no nosso dia a dia. Esse é o chamado, esse é o despertar, né? Não adianta apenas nós nos instruirmos e não colocarmos isso no nosso dia a dia. Aí, ainda nessas pesquisas que eu fiz, A Caminho da Luz é um outro livro, né, psicografado por Chico Xavier, aonde o Emmanuel nos mostra a coletividade dos povos e o processo de movimento da evolução individual, aonde um trabalhador que chega se apropria do trabalho do anterior e da sequência ao processo. Então, olha só que interessante. Se apropriar do trabalho do anterior não é pegar para si uma coisa que é do outro, mas sim continuarmos o trabalho que o antecessor começou e foi até onde a encarnação dele permitiu. Então, é um processo contínuo. Esse processo evolutivo ele é contínuo. Então, nós podemos e nós devemos até continuar essa sequência, esse processo de evolução. Então, é muito interessante para nós entendermos um dos papéis desses trabalhadores. E dentro desse livro, A Caminho da Luz, tem várias passagens, mas numa delas Jesus conversa com o povo adâmico e diz que eles vieram para esse orbe, para esse planeta, para trabalhar as coisas do coração. Alguns trabalharam há milênios e atingiram o patamar logo no início. Outros, depois, trabalharam e atingiram, outros irão atingir, que somos nós trabalhadores atuais. Mas todos, tanto os primeiros quanto esse e o porvir, com o mesmo objetivo. Estamos aqui para tomar consciência. Então, está bem claro qual é o objetivo nosso aqui. Tomarmos consciência. E a partir dessa tomada de consciência, nós vamos entender melhor todos os processos, todos os chamamentos, todos os despertar que a vida nos proporciona. Kardec, nesse capítulo, ele revela que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E quem serão os escolhidos? Aqui mesmo ele já nos traz a resposta: aqueles que tomarem consciência para o reino dos céus. Essa consciência ela só pode ser adquirida por meio de instrução e estudo. E esse chamado deverá acontecer no tempo certo de cada um. E precisaremos vivenciar os conhecimentos que iremos adquirir ao longo de nossas encarnações e da disciplina empregada nos estudos dos ensinamentos de Jesus.
Então, por isso que fica muito claro que muitos serão chamados, mas enquanto nós não tivermos o despertar da consciência, nós não vamos entender, nós vamos deixar passar, né, muita coisa que é importante para esse nosso processo evolutivo. Cada componente, cada um de nós, será chamado no momento oportuno, pois há necessidade do trabalho anterior de atingir um certo patamar e atingirmos uma noção de conjunto e de coletividade. Então, o trabalho nosso individual é muito importante, porque nós estamos fazendo um trabalho aonde vai se somando o trabalho de um com o trabalho de outro, e o objetivo comum, gente, é a comunhão universal, é o amor universal. E a gente precisa desse trabalho individual, mas com o objetivo do coletivo, né? Então, é importante cada um de nós entendermos o nosso papel, a nossa função, né? o nosso trabalho, mas não com o interesse individual, com o interesse próprio, e sim com o interesse do coletivo, de todos, do universal, da comunhão universal. Para estarmos prontos para o chamamento e despertar que vai acontecer, ou que já está acontecendo, devemos fazer a nossa parte, que é nos instruirmos para termos entendimento e consciência quando o momento chegar. E ele vai chegar a todos, cada qual no seu momento oportuno, no seu momento certo. Continuando ainda nessa pesquisa breve que eu acabei fazendo, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a missão dos espíritas. E lá diz assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina, ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Com certeza falarás às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus. Então, nossa função, uma das nossas funções, gente, é exatamente o que nós estamos fazendo, estudando, buscando no curso. Quem tem a oportunidade de estar indo à casa espírita, ir à casa espírita, assistir às palestras. Quem tem condições de estar trabalhando com leituras, com palestras, essa é a nossa função. Até na nossa própria família, né, quando nós vamos falar alguma coisa, colocar algum ponto, dentro da nossa própria família nós temos resistências que não querem escutar o que a gente tem para falar, que vão, né, rotular de várias formas, ou vão sair de perto, ou porque é um assunto que não interessa. Se a gente tem essa oposição dentro do nosso próximo, dentro de casa, você imagina fora de casa, quando você vai falar algum assunto desse porte, a recusa é comum, né? Mas nem por causa disso, se nós tivermos oportunidade, nós deveremos deixar passar. Nós devemos aproveitar a oportunidade quando tivermos de falar. Então eu trouxe ali um fluxograma pequenininho, né? Que tem ali a divulgação, o sacrifício e o pregar. Basicamente, 3 situações que nós devemos pensar e colocar em prática no nosso dia a dia. Não vou me alongar muito mais, né, porque a proposta hoje são apenas esses minutos iniciais, mas eu acredito que já foi suficiente para provocar um pouquinho, né, a reflexão para cada um de nós aqui, que nós estamos tendo a oportunidade de estarmos trabalhando, de sermos os trabalhadores dessa última hora. Não importa em que momento nós entendemos o chamado, e não importa em que momento nós atendemos o chamado. Importa que nós estamos tendo, dentro dessa encarnação, a oportunidade de atender a esse chamado. E cabe a nós nos instruirmos, melhorarmos o nosso entendimento, desenvolvermos a nossa consciência, para que a gente possa, da melhor forma possível, aplicar, desenvolver, vivenciar os ensinamentos que nós estamos tendo a oportunidade de ter, e por que não compartilhar ele com o próximo, seja ele quem for. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Espero ter colocado alguns pontos de reflexão na cabeça de cada um. E agora eu vou descompartilhar para nós voltarmos às colocações aí do Ruela, da Grace, e
para o nosso curso normal aí da doutrina espírita. Descompartilhou, gente? Sim. Já, né? Então tá jóia. Muito bom. É aquilo, né, gente? Eu sempre fico ouvindo, assim, realmente assim, com um sorriso nos lábios e internamente também muito feliz de quando vocês trazem coisas assim que acrescentam tanto ao nosso curso, né? Essa questão dos trabalhadores de última hora, que somos nós, né? E como que é importante a gente ter essa compreensão e não desperdiçar. Esse hoje, não ficar nem preocupado muito com ontem, que já passou, não temos muito mais o que fazer, e nem também ficar naquela ansiedade esperando amanhã. E hoje, realmente, a gente fazer algo, né, que justifique a nossa presença de estar aqui, né? Essa oportunidade que nos foi dada da vida de reparar, né? Tudo aquilo que nós temos, já erramos tanto por aí afora, né? Muito bom, Carlos, adorei, e com certeza depois, ao rever a aula, vou aproveitar bem mais ainda todo o conhecimento, né? Sempre pego as literaturas que vocês trazem, né, para pesquisar como fonte de estudo. Muito obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. Ô, Carlos, é interessante que você colocou a parábola, mas você abordou bem a questão do que nós, no nível que nós estamos, devemos fazer, né, para chegar na vinha do Senhor. Eu acho que isso aí é fundamental. Inclusive, a fala que você teve com relação a isso, sobre a fraternidade, a cooperação, a ligação que existe, ela é mais ou menos o assunto de hoje, porque hoje nós vamos falar da lei de sociedade, a necessidade de relação. Então, está muito ligada, né? E vou usar até um pedaço do que você falou para juntar uma coisa com a outra. Parece que a gente combinou. Foi muito, muito interessante. Muito bom mesmo. Excelente. E me fez lembrar também, né, aqueles povos orientais que fazem aqueles tapetes imensos que vão passando de geração em geração, né? É o que você falou, da continuidade ao trabalho do outro, né? Não pegar os louros do trabalho ali para si só, né? Mas não, eles fazem com essa responsabilidade que outra geração vai dar continuidade. Muito interessante isso, a gente ter essa consciência, né, de fazer bem feita a nossa parte, para que quando os outros forem dar prosseguimento, né, ter já a coisa mais alinhada, não ter que sair consertando toda a bagunça que a gente fez, né? Ok, se alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa para o Carlos, está aí uns minutinhos antes da gente começar. Acho que quem cala consente. É isso aí. Foi bem claro, né? Como eu falo, vocês são sucintos, objetivos, faz uma síntese do assunto tão bem elaborada que fica com muita clareza, faz a gente pensar. Fica todo mundo pensando. Ok, então? Então vamos lá. Só me dá um ok, que está todo mundo vendo. Ok, aqui tranquilo. Ok. Então, nós, hoje, 27/6, eu mandei material para vocês, fiz uma pequena revisãozinha hoje, mas não é nada, depois eu reenvio, tá? A gente terminou aqui, então, o quê? A lei de trabalho e a lei de adoração. Essas duas leis estão relacionadas, né, para com Deus, ou seja, estamos falando do amor. O amor para com Deus, o amor para consigo e o amor para com o próximo. Agora nós vamos para o amor para com o próximo, depois o amor para consigo, e o amor para consigo é o amor a nós, onde nós vamos falar de 3 leis, mas vamos falar do capítulo 12 do Evangelho, e vamos entrar no que eu falo para vocês, que é trabalhar com ferramentas para que nós possamos nos conhecer melhor e trabalhar melhor tudo que a gente ouve aqui, né? Poder fazer alguma coisa com isso, tá? Então,
Hoje nós vamos estudar o amor para com o próximo, são 4 leis, não vamos conseguir estudar todas as 4 leis, né? Cada uma dessas é bem grande, mas hoje é a lei de sociedade. Então, quando a gente pensa na lei de amor, aí a gente começa a compreender, quando a gente coloca o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, nesse nível, onde todas as leis se encaixam ali embaixo, a gente vai tendo dentro de nós uma compreensão um pouquinho melhor sobre o que é amor. Né? A gente já falou disso aqui nas outras aulas, sobre o amor, a escadinha do amor e aquela coisa toda. Mas a nossa compreensão vai se alargando. Nós vamos tendo a dimensão. Por exemplo, quando a gente vem para o Espiritismo e a gente aprende sobre Jesus, que antes da Terra estar pronta, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o governador do planeta, a gente tem uma dimensão do Espírito de Cristo, do Cristo maior, fica diferente. Quando a gente vem para o Espiritismo e aprende sobre a reencarnação, e a gente entende essa amplidão que é a compreensão da reencarnação em nossas vidas, a nossa consciência, né, que o Carlos falou da dilatação do despertar da consciência, a nossa consciência toma uma dimensão diferente. Isso é muito interessante. Quando a gente começa a ler o Evangelho e as palavras de Jesus, mas dentro de nós com uma compreensão de atemporalidade, ou seja, que tudo que ele diz está fora do tempo, a gente também tem uma dimensão enorme do ensinamento de Jesus. Esses detalhes que eu estou colocando para vocês são fundamentais para a gente entender o Espiritismo. Senão nós não vamos entender. Senão nós vamos começar a traduzir coisas que estão no Evangelho, ou mesmo no Livro dos Espíritos, de uma forma muito temporal, muito material, muito César, muito de César, mundo de César, né? Ou seja, o mundo do andar de baixo, ou seja, o mundo de César. E também mas não é a questão de Jesus é outra, a questão de Jesus é o mundo, né? O outro mundo, e meu reino não é daqui do César, é o outro. Então eu vou falar do outro para vocês, porque o outro é que importa, o mundo real, o mundo de Platão, que é o mundo real. Né? Esse mundo é importante, a gente já falou das doenças, sabe como é importante cuidar do corpo, dessas coisas, mas a gente tem que compreender que é a verdadeira vida. Quando a gente coloca as leis aí, todas as leis, do Livro dos Espíritos, do livro 3, e coloca debaixo do amor e faz a conexão, a dimensão do amor é muito diferente do que uma sobrevivência, do que uma emoção, ou até mesmo de que um sentimento. O amor toma uma dimensão além da nossa compreensão. E ele está além da nossa compreensão. Mas também ele é um sentimento, ele é emoção, ele é sobrevivência. Por quê? Porque o amor abarca tudo. Então, quando a gente fala meu sentimento de amor, um amor sublime, não está errado, mas não é o amor ainda. É uma escadinha, é um degrau, é uma nuance do amor que chega até nós. Porque o amor verdadeiro é o amor divino, é o amor que é poder de criar, né? Amor de criar o universo, criar as coisas e curar e todas essas coisas que Jesus nos mostrou. Ok. Então, nós vamos lá começar com essa questão do amor ao próximo. E aí eu queria fazer uma introdução pequena, já que nós vamos falar da lei de sociedade, para linkar o que o Carlos falou, né, com essa questão da lei de sociedade. Quando a gente fala de sociedade, o que a gente entende? A palavra nos traduz como sócios, sociedade de sócios, não é assim? Sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade empresarial. A palavra sociedade significa que alguém se uniu em sociedade, são sócios, né? Compartilham alguma coisa em comum. E quando a gente fala da sociedade, a sociedade do planeta Terra, a sociedade de Taubaté, a sociedade do Brasil, a sociedade da América do Sul, que seja, nós estamos falando de agrupamentos de pessoas. Mas essa sociedade, ela não é um nível de evolução grande a nível de humanos, ela está no nível de sobreviventes quase humanos. Porque entre a sociedade e o que o humano constrói, existe uma diferença enorme. O humano, ele vive não em sociedade, ele vive em civilizações, que é diferente de sociedade. Pensa que a sociedade é uma maneira e a civilização é uma maneira muito mais evoluída. E nós vamos falar de civilizações lá na Lei de Progresso que vocês estão vendo aí.
E quando falar da lei de progresso, nós vamos falar de civilização e nós vamos ter um trabalho interessante sobre isso, para a gente conversar. Mas o que eu queria trazer para vocês é que vocês imaginassem uma seguinte cena, para a gente entrar na lei de sociedade. Eu vou até colocar ela aqui, já. Então, as 4 leis que nós vamos estudar no amor ao próximo, que é o tópico 3, as leis relativas ao amor ao próximo, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E a lei de sociedade? Esta lei define que a vida, para ser vivida e evolver de evolução, precisa ser em relacionamentos. A sociedade deve contribuir para a evolução, como uma grande escada, a qual quem está acima deve ajudar quem está abaixo. Olha essa frase. O isolamento social é prejudicial ao ser e à sociedade, onde está inserido. A evolução imprescinde de relação social. Quando esta lei é cumprida, a sociedade se tornam grandes civilizações de seres humanos. Olha isso. O que é que eu quero trazer aqui é que quando eu vi o Miné falando, mais no final, me chamou a atenção uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, mas aí eu queria aproveitar a intuição do que ele falou com o que nós vamos falar e criar uma imagem na nossa mente. E para isso eu vou precisar que vocês pensem numa determinada imagem. Imagina que Deus nos criou e nos deu um trabalho na sua vinha. E o trabalho na vinha do Senhor é construir uma grande rede, né? É uma grande rede, uma rede de comunicação. Pense assim. Mas ela só pode ser criada na eternidade. Então ele chega para você e fala assim, fulano, Carlos, Cesarina, Grace, vocês vão encarnar lá dessa vez, vocês têm um papel para cumprir, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa partezinha que está aqui, precisa fazer essa parte da rede. Então você encarna. Você vai lá e constrói aquilo ali. E você vai construindo. Enquanto isso, no mundo espiritual, eles vão e chamam fulano, ciclano, beltrano. Vocês vão encarnar logo em seguida, depois que eles estiverem quase saindo, vocês vão encarnar. E o papel de vocês é pegar aquilo que eles fizeram e construir a outra parte. Pensa nisso sucessivamente. Daí vocês vão entender a lei de sociedade num nível maior do que simplesmente a vida atual que você está vivendo aqui no planeta. Você vai entender que uma sociedade espiritual, uma sociedade divina, vamos chamar assim, que já chega numa civilização, as pessoas constroem coisas em cima daquilo que foi construído no passado e constrói acima disso e deixa para o próximo que vem fazer algo maior. E assim sucessivamente. Olha que coisa linda. Isso foi colocado pelo Carlos aqui. Esses dias eu vi um filme que eu achei tão interessante. Eu fiquei refletindo, eu não me lembro, eu vou me lembrar depois que filme é, o que eu vi, se foi filme, se foi palestra, já não sei, mas eu vi. E ele dizia assim exatamente, nós temos que ser gratos por muitas coisas, ele fala. Nós temos que ser gratos por todos que estiveram aqui, porque eles construíram coisas que hoje nós estamos usando. Olha que coisa linda! Os antepassados. Olha que coisa maravilhosa. Ele fala, todos aqueles que viveram construíram coisas que serviram de base para coisas que nós estamos vivendo e construindo em cima aqui. Isso é uma coisa linda. Quando você olha, então, na sua imaginação, o universo, Deus, criando em torno de cada movimento reencarnatório, de todos nós, criando uma grande civilização universal, onde todos constroem o universo, onde todos constroem algo chamado amor, com uma pecinha simples, às vezes insignificante. Isso pode ser uma conversa, um olhar, sabe? Como a gente falou lá, uma pequena evolução nas atividades cotidianas. Isso tudo é como se você estivesse construindo essa grande rede divina de amor, que precisa ser construída, entrelaçada por todos nós. Agora você pensa, isso acontecendo na nossa vida. Quantas vezes em nossa vida a gente quebra esse trabalho, a gente deixa de fazer a nossa parte,
né? A gente não faz, a gente não trabalha como o trabalhador da vinha, que são aqueles que não vão à vinha porque não querem trabalhar. Mesmo que a gente seja chamado na última hora, olha, você tem lá uma horinha para fazer seu trabalho. Vai lá, dá a sua parte, faz o seu melhor. E aí você vai lá e coloca o seu pedacinho de contribuição naquela rede e ela pode ser o momento que ela dá o nó final. E a gente não vai saber. Agora não. Mas é importante entender a sociedade como um grande agrupamento de seres que tem uma relação muito maior, muito, mas muito maior que uma simples relação de uma família, de uma vizinhança, de uma cidade, de um país, de um planeta. É claro que a nossa visão fica circunscrita àquilo mais próximo, mas nós temos que começar a pensar maior. Nós temos que começar a pensar que a sociedade é universal e que todos estão colocando o seu pedacinho de tijolo nessa construção. Isso é uma coisa maravilhosa. E se voltarmos lá na mensagem de Emmanuel, que o Carlos trouxe, ele fala assim, a sua construção é o hoje. Está no hoje. Porque o que você fizer hoje é a construção para o amanhã. E o amanhã pode ser que não seja você, pode ser que seja o outro que virá construir em cima do que você fez hoje. Mas se o que tem que ser feito hoje você não fez, o outro não consegue construir em cima de nada. Ou se fez mal feito, né? O outro vai Sim, não fez, mal feito é o mesmo, né? Então, assim, se você deixou de fazer ou fez mal feito, vamos deixar do não fazer, que é a mesma coisa, porque se você não fez o positivo, você não fez, né? Então, o que acontece? Essa mensagem que veio hoje dos trabalhadores da vinha, para nós espíritas, que somos reencarnacionistas. Então, o tempo para nós tem um valor muito relativo. E a gente precisa compreender isso. Quando você mira o evangelho, em geral, você tem que mirar ele sempre falando de nada de tempo. Mesmo que a mensagem fale de tempo, de pagamento, de horas de trabalho, você tem que esquecer isso. Ele está falando de uma coisa muito maior. Então, quando fala-se de sociedade, e nós vamos falar do evangelho depois relacionado ao livro dos Espíritos, sempre pense, nós estamos falando de uma coisa maior. Isso é muito importante para nós compreendermos, entendermos o Evangelho e o Livro dos Espíritos em conjunto. Eu não queria deixar de passar essa introdução, porque eu queria aproveitar aqui e fazer uma cópia de alguns assuntos que o Carlos trouxe para juntar, porque o assunto está muito relacionado. Muito bem. Então, vamos seguir. Quando quiserem interromper, falar alguma coisa, por favor, como diz o nordestino, não se aveste, não. Né? Não se aveste não, bichinho. Pode falar, né? Pode dizer, quero falar, tenho uma dúvida, quero fazer uma colocação, ou sem problema. Então, vamos lá. Então, dentro da lei de sociedade, porque tem as 4 leis para nós estudarmos, vamos começar pela lei de sociedade. Dentro da lei de sociedade, né? Aí você está vendo a irmã Dulce lá e os assistidos dela, né? Dentro da lei de sociedade, nós temos 3 itens no Livro dos Espíritos, que é a necessidade da vida social, a vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. O que eu fiz? Eu não peguei todas as questões do Livro dos Espíritos, vocês têm isso na matriz, que eu já mostrei a vocês, está aí no material, tem uma matriz com todas as questões. Eu sugiro que vocês leiam as questões. O que eu fiz foi pegar as questões que são mais impactantes para a gente dar uma olhada e sempre a gente forçar a maior parte do nosso tempo no Evangelho. Então, nós vamos ver aqui, necessidade da vida social é a questão 766 e 768. Tem mais, mas eu só peguei essas 2 que são mais importantes. A parte do isolamento social, a questão 770 e 771. E laços de família, 775. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Necessidade de vida social, nós temos a questão, então, vamos lá, 766 e 768. Então, a questão 766 é a primeira. E ela pergunta, a vida social está na natureza? O que ele está perguntando para nós, gente? Talvez a gente tenha alguma dificuldade. Quando fala estar na natureza, é muito importante. Quando fala assim, está na natureza, significa que é algo que vem dentro da espiritualidade do ser, faz parte do ser. Né? Existe uma discussão filosófica muito grande
sobre se o ser humano tem uma natureza, né? O que significa perguntar isso? É muito interessante. Os cientistas falam, não tem. O que significa se ele tem uma natureza? Significa que ele tem uma vida além da vida física, que ele tem uma natureza que vem com ele, como a gente sabe, o nosso aprendizado. Então, a discussão filosófica materialista diz, não tem. E eles têm as provas, têm as colocações deles lá, mas quando você escuta, você fala, eita, danou-se, né? Então, vamos só entender, a vida social está na natureza, o que ele quer dizer com isso? Ora, a vida social estando na natureza não é só uma construção do homem, é uma construção espiritual, ela vem na natureza, e a natureza foi criada por Deus. Aí, quando fala natureza, é a natureza que a gente entende como meio ambiente, mas é a natureza do homem, do ser, do espírito também. Qual é a resposta? A resposta é certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então já está claro. Se está na natureza, porque Deus, quando criou o homem, o criou para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então é muito simples, olha, o homem ele tem a razão, tem a inteligência, tem a moral, tem tudo isso, tem a palavra, ele escuta, ele fala, ele pensa, ele discute, ele dialoga, ele aprende. Ora, todos esses predicados que foram dados por Deus ao homem têm várias razões, e uma delas é, você tem que se relacionar, você tem que conviver, você tem que, né, estar envolvido. Então, isso é uma coisa importante entender, e a gente pode achar que isso é tão simples de entender, é tão óbvio, mas não é. Para a grande maioria das pessoas, isso não é óbvio. Isso aqui é uma coisa desenvolvida mecanicamente. Tá? Isso é muito importante. Vamos lá, questão 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, ou seja, o isolamento absoluto? E aí vem a resposta, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando dos eremitas. Quem são os eremitas que a gente conhece, já leu sobre eles, né? São aquelas pessoas que buscam total isolamento do mundo, né? Isolar-se de tudo. E o que é isso? O que é isso é que a pessoa, às vezes, se isola por orgulho, mas ele transforma a justificativa do orgulho para uma outra justificativa que é: esse mundo é um mundo pecador, é um mundo sujo, é um mundo de corrupção, é um mundo de violência, vou me afastar disso tudo. Isso é muito comum a gente ouvir. E muitos isolamentos religiosos, não todos, hein? Existem isolamentos religiosos que são importantes e são benéficos, mas muitos isolamentos religiosos, e aí interessa o que vai dentro da pessoa, são feitos por orgulho, porque a pessoa se acha melhor que o mundo, então se afasta do mundo. Eu não vou discorrer aqui sobre a questão de que a lei de sociedade já diz que não, que o crescimento, a evolução, o aprendizado depende de convivência e de relação, tá? Mas a gente já falou disso aqui. Vamos mais uma questão. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais séria, mais geral? Então, procurando a sociedade, o homem está procurando viver em sociedade. Ele obedece a um sentimento pessoal, é para ele especificamente, ou tem nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Ou seja, ele está procurando por uma questão de interesse exclusivo, pessoal, ou tem algo de uma forma mais genérica? A resposta à pergunta ali em cima de se está na natureza já deveria responder isso, mas é assim, as perguntas vêm em cascata mesmo. Então, a resposta: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. O que está em negrito é comentário de Kardec, tá? Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Bom,
Nós estamos falando especificamente dessa questão da sociedade e essas perguntas e respostas. Mais o que o Miné trouxe, mais a introdução que eu fiz, deixa claro que a gente não pode se isolar. A questão aqui é, existem isolamentos que são feitos na sociedade? A gente consegue compreender esses isolamentos? A gente consegue compreender as consequências desses isolamentos, tanto emocional, psicológica, quanto material, espiritual, tudo isso? A gente consegue entender? Porque nós estamos falando aqui de viver em sociedade ou se isolar. Como é que a gente se isola? Como é que a gente se isola? Não é? Vamos ver isso aqui, como é que a gente se isola? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho disso, porque é importante, viu? Porque depois nós vamos para o Evangelho e nós vamos entender. Quem gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão de vida em sociedade? Vocês viram a introdução que nós fizemos, puxando essa vida em sociedade para um nível muito maior. O Miné trouxe algumas coisas, e aí ele está balanceando ali vida de sociedade e isolamento. E aí a questão é, como é que o nosso mundo está vivendo? Ele está vivendo em sociedade, está em isolamento, se isola, por quê? E as consequências? O que a gente pode falar disso? O que vocês acham? Quem poderia dar uma opinião? José, Sim? posso comentar alguma coisa e tirar uma... É mais uma dúvida do que outra coisa, né? Vamos assim dizer, né? Deixa eu colocar aqui. Quem que está falando aqui? É o Ricardo. Ó, Ricardo, por favor. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui no seguinte. Essa questão do isolamento, a gente tem visto... Acho que não vou nem entrar no tema aí da pandemia, porque isso daí é uma coisa à parte, enfim, né? Mas se você vê ao longo... Por que a pessoa entra num isolamento por uma questão, talvez, de uma violência, de uma pressão? Porque hoje tem umas doenças que aparentemente não tinha no passado, né? Então, a questão de ter fobia à multidão, fobia, não sei nem como é que é criado isso. Talvez o próprio Minel, que eu acho que ele é psicólogo, ele consiga explicar isso melhor, né? Mas essa questão de fobia, né? Porque é uma coisa muito comum hoje. Tem gente que tem fobia com a multidão, a pessoa não consegue ver, entra num lugar, sai, entendeu? Enfim. E a outra questão também de um isolamento imposto. Como é que a espiritualidade vê essa questão de um isolamento imposto? Então, você não vai sair. Um exemplo aqui, um país, por exemplo, a Coreia do Norte. Você não pode sair, você não pode fazer nada. Eu não sei como é que ficaria essa questão. Ô, Ricardo, tudo bem. O meu ponto é um pouco diferente disso, tá? Porque o isolamento por uma questão de doença é uma história bem específica. E o isolamento de uma sociedade, de um país, por questões políticas ou questões relacionadas a poder, isso também é outra história. Tem várias questões de karma e tudo. Mas o que eu queria abordar aqui é o nosso isolamento. Por isso eu fiz a pergunta. Nós nos isolamos? Em algum momento a gente entende isso ou não entende? Existe uma divisão, né? Existe uma divisão entre nós e esse aspecto da vida social. Eu não vou entrar nessas fronteiras onde a pessoa se isola porque está doente, está com problema, tem fobia, tem problemas psíquicos. Isso é mais karma, talvez, né? A pessoa tem, como é que fala? Obrigado a ficar num determinado lugar, porque senão é morte. Essas coisas, prisão. Eu não vou entrar nisso ainda, nem sei se vou, porque isso é muito mais complexo e o nosso objetivo é nós aqui, que estamos envolvidos nesse curso, compreender o nosso papel. Eu quero falar disso para puxar o que nós podemos fazer, tá? Até respeito, que pode ser que tenha alguém, eu tenho um problema de relacionamento e tal, mas aí eu não queria muito entrar nessa questão. Eu já vi que o Frederico levantou a mão aqui, mas vamos eu queria criar um roteiro para nós,
Tá? Foi bom você falar, porque eu falei, bom, esse roteiro está muito longe do que É, eu acho que a gente deveria é, alocar tempo aqui. é Tá? mais amplo e aí a gente teria que focar numa coisa, né? Um Porque tema senão nós mais... vamos. Porque quando fala de isolamento e não sociedade, é tão amplo, é uma lista tão enorme. Eu queria dar uma restringida naquilo que é a nossa vida do cotidiano. A nossa vida do cotidiano. Nós todos temos vida aqui no cotidiano, né, de relações, trabalho e tal, mil coisas. Mas a pergunta é: está dito, então, que é da natureza viver em sociedade, e nós vimos a introdução dizendo que uma sociedade verdadeira, as pessoas deveriam buscar a civilização e que elas se comportam como um fazendo um pedaço, o outro um pedaço, vai se juntando numa malha, vamos dizer assim, cósmica, divina. Tá? Então, parte desse... Por isso que eu falei, vamos imaginar uma coisa que... para a gente pôr isso na cabeça, isso ficar ali borbulhando para a gente começar a falar do assunto. E o assunto a gente se isola, a gente vive realmente numa sociedade ou a nossa sociedade é muito fechada? E se a gente se isola, se a gente sente ou a gente não sente isso? E se a gente sente, por quê? Em que momento que a gente sente? É isso que eu queria mais abordar. Desculpa que eu não entrei muito no tema que você colocou. Não, eu acho que você entrou. Eu acho que você que entrou sim, porque é como você falou, é muito complexo esse negócio. É, É como se é, tivesse isolamento e logo abaixo vários tópicos. O tópico a gente vai tratar esse, entendeu? Eu é, acho que é, entendeu? É um negócio mais é. buraco mais embaixo, entendeu? Vamos assim dizer. Exatamente, mas é Entendeu? sério. Então, E- eu coloquei isso, eu não sei se todo mundo entendeu o ponto. Se não entendeu, pergunta, e se entendeu, já tem mais uma mãozinha levantada aqui, mas espera um pouquinho. Mas se não entendeu, pergunta, e se entendeu, se coloca. Olha, eu acho que a gente se isola assim por isso, por isso, por isso. Alguma coisa assim que eu queria ouvir das pessoas, entendeu? Em cima disso, você tem uma colocação, Ricardo? Não, eu acho que é pela. Eu acho que que isolamento hoje é pela questão da própria correria mesmo, entendeu? Eu acho que as pessoas ficaram um pouco mais individualistas, não sei, por uma questão da própria correria do próprio dia a dia, entendeu? E essa questão, acho que no que foi falado até nos 10 minutos, entendeu? Acho que se encaixa bem da gente não ajudar essa coisa de se policiar, que é difícil, realmente foi falado, a gente falou até no comecinho, de tentar ajudar, de tentar participar mais de uma vida social. A gente se policiar nisso, entendeu? Essa questão de participar mais. Sim, Esse isolamento a gente acaba se, acho que de uma forma natural do homem, não sei, que é natural você recuar. Você recua e você fala, bom, eu vou ficar na minha então, entendeu? A situação tá feia, então eu vou ficar na minha. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente tem que compartilhar mais, tem que ajudar mais, para que a gente possa contribuir de alguma forma. claro. É isso. Legal. Bom, eu vi aqui a mãozinha do Frederico, eu vou pedir assim, quem vai falando, fala, aí a gente conversa, aí o outro abre. Então vamos lá, o Frederico e a Cesarina, vou dar a oportunidade a Cesarina, viu, Frederico? Vamos ser cavalheiros aqui. Cesarina, se você quiser abrir o seu áudio, o seu vídeo para falar, ou só o áudio, fique à vontade, tá? Bom, professora, eu vou abrir só o áudio porque a minha câmera está fechada aqui, mas é o meu ponto de vista. Eu acho que hoje a sociedade ela se isola porque ela não quer responsabilidade. Eu não quero me responsabilizar. Eu não quero ter responsabilidade sobre o próximo. Eu não quero ser responsável por construir mal essa rede ou por não fazer o meu papel correto na sociedade. Eu me sinto assim. Eu tenho medo de assumir uma responsabilidade e não corresponder a ela. Então, eu prefiro me isolar, eu prefiro ficar no meu mundo, porque... E eu sei que eu, às vezes, posso estar errada, porque eu me isolando, eu estou fugindo da minha responsabilidade. Mas eu acho que é exatamente no meu ponto de vista. Eu me isolo porque eu não quero responsabilidade com a sociedade, com o outro. Eu tenho medo de não corresponder ao que as pessoas esperam, à expectativa. Um exemplo pequeno, bem pequeno. Eu nunca me prontifiquei a fazer ou a oração ou a fazer os 10 minutos, porque eu tenho medo.
Então, eu não vou, eu tenho medo, e eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero me sentir, porque eu me sinto mal, eu começo a tremer, eu fico, eu não consigo. Então, eu fujo. E essa é, para mim, a minha verdade. Eu fujo de verdade, porque eu não quero responsabilidade. Eu acho que essa é a minha opinião. Não sei se era isso que cabe dentro do que o professor está falando. Não, tudo bem, Cesarino. Nós vamos ouvir as pessoas, né? Então vamos ver agora o Fred. Fred, pode abrir aí o que quiser para falar, por favor. Boa noite. Eu me lembro da primeira aula, do primeiro vídeo do Sobrevivente Quase Humanos, que é lá do projeto Sobrevivente Quase Humanos, né? Então, eu acho que, em parte, acaba se isolando por uma questão de separatividade, que a gente acaba se separando. A questão da separatividade, você enumerou você abordou vários temas relacionados à separatividade, né? E a gente ainda tem muito a parte instintiva nossa de egoísmo, né? Por isso que a gente acaba se isolando, a gente acaba se separando. E a gente até fica assustado, mas dos ambientes de separatividade é o ambiente familiar, né? Você se fecha no seu núcleo familiar e, de repente, é aquilo tudo que você importa. Você faz um casulo em torno de você e acaba se isolando. E nisso, né, a sua verdadeira missão, ou, né, como nós, Espírito, seu trabalho já fica comprometido, que você se isolou dentro do núcleo familiar, não dentro do seu núcleo familiar, você não precisa agir de determinada maneira, né? Inclusive, o áudio que o Francisco mandou ontem, relacionado à caridade, tem muito da caridade em relação ao nosso familiar, né? Mas eu acho que essa questão, e eu vejo também o medo por uma outra forma, não a forma da cesariana, que mais parece um pouco de fobia, mas eu vejo o medo como a questão mesmo de você ter medo de você querer ajudar o próximo, você fica muito restrito, você tem medo de ser julgado, né? Então, isso acaba gerando também isolamento. É isso. Alguém mais quer colocar aí? A Gleice vai falar um pouquinho? Olha, eu achei super interessante a fala da Cesarina, que é muito isso, é algo que acontece muito na nossa sociedade, né? Esse medo de você se relacionar, de você assumir algum compromisso, né? Assim, talvez preocupado com a expectativa que vai gerar nas outras pessoas, e mesmo você com você mesmo, de você assumir alguma coisa e você ter que se posicionar, ter que se organizar, ter que cumprir aquilo que você se dispõe. Isso é um fator muito que faz com que a gente gere esse isolacionismo. E essa questão também que o Fred colocou aí do núcleo familiar, quer ver, gente, um exemplo maior de isolamento do que você morar no prédio. Eu moro num prédio de 16 andares. Eu tenho 2, 3 vizinhos, 4, assim, que eu falo. A minha vizinha que mora no mesmo andar que eu passo meses sem vê-la. Então, e a gente, né, você vê, a gente não tem, cada um dentro aquele seu quadradinho, né, a gente não se relaciona. E dá mais agora, outro fator que eu vejo que é muito impactante, assim, que está favorecendo um isolacionismo, são as redes sociais. A internet, a gente se relaciona o dia inteiro com o Google, com a Alexa, com a Siri, a gente cria relacionamentos virtuais, né?
e está cada vez mais se afastando desse relacionamento pessoal, né? É algo que nós temos que repensar, porque quando nós nos relacionamos pessoalmente, nós temos essa oportunidade de crescer, de dividir, de sermos mais fraternos, né? De compartilhar tanto alegria como dores de uns dos outros, né? E nós estamos perdendo muito, muito mesmo, né? Essa questão de convivência. A gente tem que repensar, porque está cada vez mais, nós estamos cada vez... A pandemia, como o Ricardo colocou aí, claro, um fato atípico, né? Um fato mais pontual, o que aconteceu não é uma coisa que acontece sempre, mas a pandemia também foi um fator, uma mola propulsora que proporcionou muito isso, essa questão. A gente se fechar mais ainda. Agora, vocês vejam só, mesmo agora mais liberado, mais livre, tudo, mas as pessoas continuam, aquele receio, muitas ainda de máscara, né? Mesmo assim, você percebe o medo, né? A questão de nem cumprimentar o soquinho quando ocorre, né? Então, nós perdemos mais ainda essa questão até do simples aperto de mão, né? Que era algo tão comum, né? Antes de pré-pandemia, né? Então, gente, nós estamos vivendo realmente um mundo atípico, diferente. Nossas crianças nas escolas, agora depois que voltaram, né? Eu tenho colegas que são professoras e também tenho, né, os netinhos, tudo, né? Como que as escolas estão percebendo a dificuldade das crianças se voltarem a se socializar, estão tendo que aprender, né, a conviver. Imagina esses espíritos que nasceram em plena pandemia, como a minha netinha, por exemplo. Então, ela viveu tem 2, 3 aninhos, a maior parte da vida isolada dentro de casa, mal ali convivendo com a mãe e com a irmãzinha. Então, como que é difícil aí agora, depois já está grandinha, aprender a conviver, né? E nós que já sempre tivemos dificuldade, desaprendemos, né? Aprendemos a nos isolar. Então, é uma coisa muito que nós temos que pensar e aprender a conviver em sociedade, que é fundamental isso, né? Vencer os medos, Cesarino. Pensar, a gente precisa enfrentar os nossos medos, né? E fazer aquilo que a gente tem que fazer. Bom, eu queria, na verdade, puxar um pouco essa discussão para ver se saía um pouco mais de exemplos, porque tem muito exemplo de como a gente se isola, né? Como a gente não vive em sociedade. A gente não está traçando, não está montando essa rede, a gente não conseguiu. Tem uma causa. Eu vou colocar a causa, mas eu vou mostrar também algumas questões. A causa é muito simples. Se a gente olhar a causa está aqui. Ó. Vamos lá. Opa, está aqui, gente. Por que a gente não constrói uma sociedade? Ué, saiu. A gente não constrói uma sociedade e a gente não está fazendo o nosso papel, ou não está fazendo o papel que nós deveríamos fazer. É por causa disso aqui. Nós somos fora da lei, já falamos disso, vocês sabem disso. Não é? E qual é o nosso ponto aqui? O nosso estudo todo é só sobre o amor. Não é isso? O objetivo de todo ser, independente da situação espiritual, todo ser humano, ele tem dentro dele o amar e ser amado. O problema é que ele quer ser amado e não está preocupado em amar. Isso não vai acontecer. Então, tem que desenvolver o amor a si mesmo. Nós não fizemos isso ainda. Nós não temos como entregar nada para o próximo. Essa é a causa. A causa de a gente viver numa sociedade isolacionista, com separatividade, como o Fred colocou, com tantos muros que estão a todo instante em nossa vida.
Se a gente sai e a gente vai na rua, a gente tem muros, muros visuais. A gente não enxerga um monte de gente que existe, um monte de situações. A gente não enxerga, são pessoas invisíveis. Isso é não viver em sociedade. A gente mora num local, normalmente, onde tem muros que cercam as nossas casas, com portarias, com porteiros, com tudo isso. Isso é viver numa sociedade com separatividade. A gente mora num apartamento que as pessoas não chegam. A gente comentou esses dias, a gente viveu muito tempo em bairros, quando os condomínios eram menores, quando tinha mais bairros, a gente recebia na nossa casa. Não era condomínio. Bairros, eram bairros. A gente morava em bairros onde chegava na nossa casa pedintes. Hoje não chega mais. Mas por quê? Porque a sociedade está cada vez mais separada. Aqueles que estão em necessidade muito, muito, muito difícil têm dificuldade de chegar a pedir ajuda. E quando eles estão na rua, eles são invisíveis. Isso é um processo simples de ver. Quando a gente olha para o nosso mundo pensando de uma forma maior, vamos pensar de uma forma maior. E eu já falei isso várias vezes e repito. Nós temos 2,5 bilhões de pessoas, 1/3 da população do mundo, com deficiência alimentar, doentes. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome. Nós temos 24 mil pessoas morrendo todo dia de fome. Mas como assim? Que sociedade nós estamos vivendo? Que sociedade nós estamos construindo? Como é que nós estamos criando essa teia? Construída ou não? Eu acho que ainda nem começamos. Nem começamos. E a gente... Mas você está falando coisas que não tem como mudar. Não tem... Como assim? A vida é de mudança. A vida é de mudança. Eu vou agora, então amanhã, sair por aí falando... Não é isso, a gente não tem essa capacidade, a gente não é irmã Dulce. Está aqui, ó, por isso eu coloquei isso aqui. Irmã Dulce. Por quê? Porque a irmã Dulce era assim. Ela saía e não queria saber, ela desafiava tudo que é o normal. Mas que espírito era esse? Esse é o espírito que começou o seu trabalho num galinheiro, construiu no galinheiro uma situação de atendimento aos miseráveis, num galinheiro, no chão. E depois construiu o que ela construiu. Mas esse é um espírito preparado. Um Divaldo é um espírito preparado. Um Chico, nós não somos. Mas e daí? Qual é o pedacinho da rede que nós temos que construir numa sociedade? Então, não estou falando de civilização, que nós vamos falar que é outro nível. Mas numa sociedade, é da natureza viver um apoiando o outro, um ajudando o outro. Aí a gente pensa, mas isso é meio tópico. Então a gente vai continuar vivendo, né? Como a gente falou, a gente vive uma vida de comer, beber, dormir e se fecha. Comer, beber, dormir e se fecha. Os animais fazem isso. Os animais fazem. E nós? Não é? E nós? E aí nós temos aqui o isolamento, que ele fala, e laços de família. Vocês vão ler em casa, tá? O isolamento eu já citei, tem os isolamentos que são religiosos, com um fundamento de trabalho religioso, e tem os isolamentos que às vezes são até religiosos, mas é isolamento por orgulho, por egoísmo. Eu já falei disso também. Bom, eu acho que a gente está vivendo, a Grace comentou aqui, alguém comentou mais coisa também, mas a gente está vivendo numa sociedade que não sei nem se poderia se chamar sociedade. Olha que coisa triste, né? Porque você tem a sociedade que evolui, depois de muito tempo pode ser uma civilização. Se a gente não é nem uma sociedade, olha que triste. Quando a gente vai ser uma civilização... E já tivemos civilizações aqui, né, nesse planeta, e a gente vai falar disso depois. Mas o que eu queria chamar a atenção, gente, é para a gente refletir. Esse é um trabalho de reflexão. Nós estamos falando de amor. Todo o nosso trabalho daqui até o fim do ano é para falar de amor. Onde está o amor? Né? Onde está o amor? Está dentro de nós querendo fluir, querendo fluir. O que a gente faz para deixar fluir? Onde está o amor na vida social, na lei de progresso? Então, na vida de sociedade, onde está o amor? Qual o amor que nós temos para dar? Não temos? Vamos trabalhar, vamos desenvolver esse amor. Porque a gente não vai conseguir fazer esse planeta um planeta melhor.
um planeta de regeneração se cada um não fizer a sua parte pequena. Olha, eu só consigo fazer isso aqui. Não, mas é só isso que eu preciso. Esse pedaço seu é suficiente para um outro vir fazer mais alguma coisa. É o que foi colocado no início aqui. Então, a nossa reflexão de doutrina espírita, de espíritas, não é só ler o livro dos Espíritos, o Evangelho, e achar bonito, olha que beleza. Não é isso. Vamos lá no Kardec. Eu digo assim, a caridade é a coisa mais importante do Espiritismo. A fé raciocinada é a coisa mais importante do Espiritismo. Tem muita coisa importante do Espiritismo, mas eu destaco que a coisa mais importante do Espiritismo é quando Kardec fala: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por se transformar todos os dias de sua vida. E é disso que nós estamos falando aqui o tempo todo. Nós estamos falando de amor, amor, amor. Amor a si, amor ao próximo, amor a Deus. Já falamos de amor a Deus, vamos começar a falar amor ao próximo. Começa com a sociedade. Quem é o próximo? A sociedade. Onde a gente está vivendo? Com quem nós estamos interagindo? Nós temos características diferentes. Eu sou uma pessoa mais fechada, minha esposa é mais afetiva, mas não importa. Quando você se relaciona, você tem que fazer o seu melhor. Então, é pensar, refletir. Vamos refletir. O nosso mundo, o nosso planeta, e eu não vou dar conta de mudar o planeta, ele tem uma vida desse jeito, uma repartição social horrível, uma vida de miséria, de violência, de muita precariedade, porque é um planeta ainda inferior, né? Dispersão e prova, isso está claro para nós. Ok, mas o que eu posso fazer para ajudar a Deus, porque eu preciso ajudar a Deus, a construir nessa rede um pedacinho que leva ela um pouquinho mais para cima, para que o outro venha, e um dia nós possamos merecer a viver num planeta melhor. Lei de sociedade. Viver em sociedade é da natureza. Deus conta conosco para que nós façamos a nossa parte. Nós estamos aqui estudando, nós estamos aqui ouvindo, nós estamos aqui aprendendo alguma coisa. E esse aprendizado, ele vai ser junto a ferramentas de como podemos trabalhar com isso. E isso tem que calar fundo ao nosso coração, para nos fazer criaturas melhores, para poder fazer a nossa pequena parte nessa rede divina que conta conosco. Antes da gente encerrar, só um minuto. Antes da gente encerrar, eu queria saber se alguém tem alguma coisa a falar. Depois a Grace quer falar um pouquinho. Bom, Ruela, só para fazer um fechamento, essa separatividade, né, conforme o Fred falou e você mencionou, para a maioria de nós, ou pelo menos para um grande número de nós aqui, virou uma normose, porque essa invisibilidade do próximo, que principalmente está mais em aflição, virou normal, o que não deveria. E nós, mesmo com essa normose, nós temos a coragem de nos intitular civilizados. E como a gente está longe dessa característica, né? Então, se a ideia era fazer a provocação, está feita, porque aqui a cabeça está fazendo 1 milhão de reflexões aqui. Sabe, eu acho que cabe... deixa ele terminar, meu amor. Sim. Não, mas é isso mesmo, tranquilo, isso mesmo. Acho que uma coisa que eu achei muito interessante foi a sinceridade da Cesarina de colocar a dificuldade dela virar fora. Eu me isolo por causa disso. Eu não quero... Você vê que a gente provoca sempre vocês. Quem vai fazer a prece? Já falei, a Alessandra até pediu para parar de chamá-la de Alessandra, para chamar de que mesmo, Alessandra? Para ela fugir da letra A. Alessandra. Alessandra, viu? Ela não quer nem que eu chame mais ela de Alessandra. A gente começa com L, então. Então. Pelo amor de Deus. Então, tá vendo? Então, gente, então, você vê como que nós fazemos, nós nos autossabotamos. Então, vamos ficar aqui, por exemplo, a minha dica. Nós temos que aparecer na câmera para a gente dar um print da tela. A gente não consegue fazer isso. Você vê, nós nos isolamos, nos fechamos. Nós precisamos fazer a prece cesarina, nem que seja meu anjinho da guarda, meu bom amiguinho,
me leve sempre ao bom caminho. Papai do céu, obrigado por esse dia. Que seja isso, uma palavrinha. Eu vou do nosso treinar, coração. Grace. Eu vou Isso, tentar. Exatamente. Juro que Você eu já vou. colocou. Olha, eu fico com medo, mas eu preciso vencer isso. Então, faz uma pequenininha, sabe? Os 10 minutos pode ser 3 minutos, gente. Quando a gente propõe aqui 10 minutos, que sejam 3. Leia uma frase, comente. Então, é isso, a gente se envolver, a gente tem esse engajamento de não conseguirmos sair por aí, como ela colocou, ser uma Madre Teresa de Calcutá, ou então fazer uma bela palestra em público. Nós não conseguimos isso. Mas ler uma frase que a gente achou bacana e trazer, olha, gente, olha que frase interessante. Essa é a minha colaboração hoje. Então, nós estamos nos superando, né? Então, meus queridos, é isso que fique a mensagem de hoje. E isso é auto-amor, é você ter carinho com você. Exato. É você falar, poxa, eu posso trabalhar melhor nessa teia aí, nessa rede, que eu sei que eu preciso deixar minha parte aí para que os outros que vierem após mim não fique tão complicado para eles. Vamos facilitar, abrir caminho, cada um de nós fazer o melhor de si. Hoje, vocês, falei com os que chegaram primeiro, hoje eu tive a grande oportunidade de colocar em prática o que nós estamos de exercitar, fazer, como eu falei com ela, fazer o exercício de casa, dos ensinamentos de Jesus. Teve um impasse aqui com a questão pessoal, o negócio de lavanderia aqui, e eu falei, gente, como eu pedi humildemente ajuda aos espíritos para que eu conseguisse ter equilíbrio de resolver a questão. E graças a Deus, que alívio que foi para mim, que quando eu consegui. Aí eu falei, nossa, não é isso aí é que não é que eu já aprendi, não, eu estou fazendo o exercício. E assim, minha querida Cesarina, a Alessandra e todos os outros, é exercício, é a gente se superação mesmo. E com um pouquinho, nós somos aqui no mesmo barco, nós somos todos aprendizes, né? E eis a nossa chance aqui, né? De aprender e colocar em prática. Hoje, particularmente, eu coloquei em prática aqui, fiz um exercício e agradeço, Roelo, muito obrigada pelas aulas. Foi um estímulo de eu lembrar das aulas para eu ter atitude de serenidade que eu tive diante do impasse que eu passei no dia de hoje. Meus queridos, alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguém quer fazer os 10 minutos na semana que vem, ou 5 minutos? Se alguém estiver interessado nos 10 minutos, quiser a oportunidade, manda pelo WhatsApp para mim ou para a Grace, fala só o tema, ou pega o tema que está lá na tabela e tudo bem. Quem gostaria de fazer a prece, então, para nós terminarmos, que nós estamos na hora, eu não vou entrar no próximo assunto. E a semana que vem vamos ter print na tela. Peraí. Opa. Próximo assunto, deixa eu só ver aqui uma coisa. Lei de progresso. Lei de progresso, e aí, dentro da lei de progresso, o quarto item é civilização. A Grace vai trazer um assunto para a gente quando chegar lá, tá? Esse assunto da lei de progresso é um pouquinho mais extenso, mas talvez não seja tão forte quanto foi a lei de sociedade, que não é extenso, mas é pegado, né? Ok. Antes eu queria dirigir a palavra a Cesarina. Cesarina, eu espero estar presente aqui no dia da aula, que você faça uma oração para a gente. Eu vou ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo, que eu acho que isso que a gente faz aqui é uma coisa de coração, e eu tenho certeza que você vai fazer de todo o coração para a gente, e a gente vai ficar muito agradecido. Pode deixar, Fred, eu prometo. Eu prometo que eu vou fazer. Juro para você que eu vou, tá? Obrigada, de coração, tá?
Eu convido a todos a fechar os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecer por esse momento de grande oportunidade que estamos tendo aqui, que estamos todos encarnados no planeta Terra, e esse planeta ele é justo, perfeito para o nosso crescimento. Então temos que agradecer muito ao Pai essa oportunidade que temos aqui, de estarmos todos reunidos toda segunda-feira, né, buscando o entendimento, buscando o conhecimento, junto ao Evangelho de Jesus, aquele que nos guia, aquele que nos conforta, aquele que é o nosso alimento diário. Que possamos levar um pouco desses ensinamentos de hoje para a nossa semana, para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente de trabalho e, por que não, também para as outras pessoas, os necessitados, os que estão em extrema necessidade. Que a gente possa levar um pouco de conforto para essas pessoas que estão em extrema necessidade nos dias de hoje, passando frio, passando fome, passando necessidade de uma palavra amiga. Que nossa semana seja boa, que tenhamos todos uma boa noite, agradecendo mais uma vez a Deus por essa oportunidade. Que assim seja. Obrigado, Fred. Deus te abençoe. Então, boa noite a todos. Um beijinho para Irene, João e o bebezinho. Depois mande notícia para Antonella, para o Alanzinho, obrigado. nossos mascotes. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite Boa a noite a todos. Tchau, tchau. E vamos ver semana que vem se todo mundo aparece para a gente dar um print. Aí, Grace, ó, pelo menos os 3 que apareceram aqui não estão de pijama, viu? Aí, 4. Não, de pijama. Sandra, Marina, olha aí, ó. Que eu fico imaginando, tá todo mundo de pijama. Né? Então, mas eu vou confessar para vocês, uma coisa, eu fico de meio pijama. Então, eu já tomo banho e fico meio pijama, eu ponho a blusa, que depois eu vou direitinho para a cama. Gente, fica com Deus, tenha uma ótima Gente, boa noite, obrigada. Boa noite, Boa coisa, tá? Boa noite. Boa semana a todos. Deus. Vou fechando aqui, parar de gravar.